Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Os abraços de hoje vai para Ana Ramos, Sueli Silva, Verônica Carvalho do Rio de Janeiro, Irene Linhares, que sempre está aqui nos acompanhando, Antônia Rocha, que nos acompanha de cedo do Pernambuco, e Maria Rocha da Silva, Iris Vieira de Matriz de Camararim, em Alagoas. Um grande abraço para vocês. Frase para hoje: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Bom, gente, vamos começar o nosso capítulo de hoje porque está emocionalmente bombástico. Bom, vamos começar falando também sobre Nico. Pois é, ele está amando o pai dele. Aliás, ele não sabe ainda, né? Nico ligou para Pedro do telefone de Helena e falaram sobre carro em que Pedro estavam trabalhando. Nico queria fotos disso, perguntando quando Pedro voltaria a vê-lo, e Pedro disse: em breve. Mas, então, sabendo que não ia estar na lista de visitantes, Helena voltou para o quarto de Nico e ele devolveu o telefone para ela. Após uma breve e curta troca, ela e Pedro encerram a ligação. Gabriela lamentou que as coisas estivessem desse jeito porque Nico o amava. Pedro respondeu que também ama Nico. Ela, Pedro, Samuel e Rosa deixam a clínica. Helena gentilmente repreendeu Nico por usar seu telefone sem permissão. Ele começou a ligar para Ernesto, que ligou para perguntar a Helena por que ela ligou. Ela explica que Nico tentou ligar para ele usando o telefone dela. Depois que ela disse a ele que Nico estava bem, ele disse que veriam mais tarde. Ele parecia ainda estar na casa de repouso de sua mãe. Pedro voltou à loja e contou a Domingo o que aconteceu. Nelson disse que dispensaria pelo tempo em que estivesse fora do trabalho. Domingo disse que ele não se preocupasse, que Nelson estava apenas a soltar fumo. Gabriela contou à sua amiga ruiva do partido sobre o que aconteceu e ficou infeliz por ela ter feito amizade com ela. Ela estava chateada com isso. Domingo repreendeu Samuel gentilmente sobre o que aconteceu, lembrando de que ele também precisava evitar outros insetos picantes, mas ficou aliviado porque Gabriela agiu rapidamente. Ele ficou feliz em saber que Samuel e Rosa eram um casal. Ele foi para a cozinha para dizer a Esther que ele começaria a correr pela manhã. Esther não ficou exatamente feliz quando Gina chegou, sem ser convidada. Um bolo que arruinaria a dieta de Domingo. Gina entrou no quarto de Pedro, perguntou sobre Nico e depois continuou sobre eles terem filhos, como uma grande família. Ernesto ligou então para casa preocupado, mas acabou discutindo com Helena sobre dizer a Nico que ele era adotado. Helena lembrou que Pedro prometeu não contar e Ernesto disse sim, por enquanto, antes de descer para o escritório dormir. Essa discussão continuou na manhã seguinte, sem bom resultado, e terminou quando Ernesto disse que precisava ir para a casa de saúde de sua mãe. Helena disse que iria com ele, mas ele recusou, dizendo que sua mãe não reconhece ninguém. Ele preferiria ir sozinho. Ele saiu sem beijá-la em despedida. Domingo saiu correndo pela manhã e acabou sem fôlego, tossindo e indo sentar-se em um banco. Irene jogou uma verdadeira sinuca suja durante sua visita a Nico, fazendo-o falar sobre ligar para Pedro e encorajar seus sentimentos por ele. Ernesto falou com a Madre Superiora. Houve algum problema com o pagamento que agora foi resolvido. Ela explicou a ele que sua mãe era forte fisicamente, mas perdia o controle mentalmente. Além disso, ele ficava perguntando por ele. Ele deu a desculpa, razão usual, de ter muito trabalho. A Madre Superiora o conduziu ao jardim, onde sua mãe estava sentada em um banco. Ele se ajoelhou na calça e disse a ela: "Sou Ernesto, seu filho." Iente casamenteira, também conhecida como Andréa, entrou num restaurante para encontrar-se com Mônica, acompanhada por Horácio, que parecia mal vestido para esse lugar. Mônica não sabia o que fazer até Pilar chegar com seu prospecto, um suspeito de aparência afetável chamado Alfredo. Andréa falou sobre ele ficar viúvo há pouco tempo e ela está solteira. Mônica, habitualmente, com um duplo motivo, é claro, disse: "Adorei a ideia." Horácio parecia um pouco irritado, mas corrigiu a expressão rapidamente.
O dia de pagamento chegou ao trailer e cada um dos caras notou um extra de 50 pesos em seu cheque. Nelson disse a eles que este era um bônus do Produtivamente. Jimmy reclamou um pouco sobre a quantia, mas Augustin disse a ele para ficar feliz por ter um emprego. Domingo abriu seu cheque no escritório e convidou Nelson para ir ao cinema com ele e sua família. Nelson recusou a oferta, dizendo que queria relaxar e assistir esporte na TV. Domingo saiu dizendo até segunda-feira e Nelson sentou-se à sua mesa chamando-o de pecador. As coisas devem ter corrido mal para Ernesto com a mãe, porque quando ele entrou no carro, teve um flashback de sua infância quando sua mãe o arrastou para dentro da casa pela orelha por jogar futebol no jardim. Ele finalmente ligou o carro e decolou. Mônica e Alfredo tiveram uma boa conversa que parece enganar Andréa, mas que irritou Horácio. Ele se levantou dizendo que eles precisavam ir. Rosa vai à casa então de Garrito, fez Samuel. Esther diz a ele que ia encontrar um bom quarto, então saiu balançando a cabeça lentamente. Rosa bateu na porta aberta para chamar sua atenção e ele parecia feliz em vê-la. Sua mordida ainda doía e estava inchada, mas ele não estava preocupado com isso. Ela comentou a quantidade de livros que ele tinha e ele perguntou se ela gostava de ler. Ela disse mais ou menos. E ele disse que tinha um romance de que ela poderia gostar. A campainha tocou e Rosa atendeu. Era Gabriela, que também estava verificando Samuel. Rosa disse que ele estava dormindo. Gabriela se apaixonou e foi embora. Rosa fechou a porta atrás dela e voltou para o quarto de Samuel, onde parecia que eles estavam ficando nervosos. Andréa e Horácio conhecem Helena e Irene, que percebem que seu pai não era como sempre. Ambas as irmãs ficam chocadas e intrigadas e irritadas com a tentativa da mãe de casar. Esta provavelmente não é a primeira vez. Irene tinha acabado de dizer à mãe que Nico estava bem quando Ernesto chegou e levantou a questão sobre Nico descobrir. Ele disse que era para ele e Helena discutirem entre si. Helena se levantou para visitar Nico. Andréa e Irene achavam que Nico era muito jovem para ouvir, enquanto Horácio achava que ele deveria ser informado o mais rápido possível. Ele saiu com Andréa, deixando Ernesto sozinho com Irene. Pedro e Gina foram ver o padre Máteo para marcar a data do casamento há 2 meses à hora. Helena estava com Nico, que brincava com seus carros e queria desenhar anfíbio. Quando sua mãe apareceu, não ouviu e mencionou que estava preocupada com as coisas de adulto. Ele observou que isso sempre acontecia quando ela estava discutindo com seu pai. Em particular, Irene disse a Ernesto que ele deveria se firmar sobre isso. Ela o beijou e foi embora. Nelson fez um telefonema sobre maneiras de promover seu negócio. Nenhuma das citações agradou então o esgrogo interior. Nico continuou desenhando e a enfermeira veio dizer a Helena que seu marido estava lá para visitar Nico. Ela se levantou e encontrou Ernesto ao corredor. Ele se desculpou por seu comportamento anterior, dizendo que estava chateado por perder pessoas que amava. As coisas não iam bem com sua mãe. Eles não estão prontos para isso. Helena disse que queria ajudá-lo e por isso queria ir para a casa de saúde com ele. Disse que conversariam sobre contar a verdade a Nicolas e então decidiram juntos quando fariam, sozinhos e não à presença de mais ninguém. Disse que tinha falado com o Dr. Vega sobre manter Pedro informado. Eles se abraçam. Veremos quanto tempo essa reconciliação dura. No café da manhã, Andréa se gabou do jogo bem-sucedido que divertiu Gabriela, mas irritou Horácio, que disse que estava indo para o clube. Ele se levantou e beijou suas filhas antes de sair. Gabriela brincou que a mãe deveria procurar alguém para Irene, o que irritou Irene. Helena chegou e disse a Andréa que as coisas estavam bem entre ela e Ernesto concordaram em contar a Nicolas que ele era adotado. Irene se revolta e olha para a irmã dizendo: "Você o convenceu?" Helena responde que ele concordou que era a coisa certa a fazer. Ernesto e Nico brincam então um pouco com carros e caixas de fósforo quando Ernesto deliberadamente jogou uma das mesas no chão. Ele recuperou o primeiro, mas pisou no segundo, dizendo que foi um acidente. Quando Nicolas então disse que o Pedro poderia arranjar, o Ernesto disse que lhe compraria uns novos. Gina e Pedro foram à casa do pai dela e disseram que iam se casar em 2 meses. E ligou para Domingo para dar a notícia que estava assistindo boxe na TV. E contou a novidade, dizendo que deveriam comemorar.
Horácio e Andréa conversam sobre a situação da família. Ele especulou que um dia Nico perguntaria por que nenhum membro da família doou a medula óssea. Ela tentou convencê-lo a ir ao cinema com ela, mas ele disse que queria assistir esportes. Ele então voltou para o celular perguntando-se por que não havia falado com Mônica. Nelson serviu bebidas e ambas as famílias comemoravam as próximas núpcias. Rosa e Samuel se oferecem para fazer as despedidas, mas Nelson disse que faria as de Pedro. Esther diz não. Não por causa do que aconteceu com ele, com o que fez já domingos anos atrás. Então eles entram para comer. Quase não sobrou uma gota de álcool na casa no dia seguinte. Naquela mesma manhã, quando Samuel e Gabriela se encontram no escritório, ela perguntou se ele estava bem e quando ele disse que sim, ela perguntou por que Rosa disse que ele estava dormindo na véspera quando ela apareceu. Rosa diz a Nelson, então, que uma mulher de serviços estratégicos estava lá para vê-lo. Isso o acordou porque o que estivesse parando para lá. Ela deu a ele a pasta com as informações e ele lhe entregou o dinheiro. Seus 2 funcionários foram o assunto das conversas entre os funcionários de Nelson, que foram tão rápido quanto seu chefe em perceber as diferenças entre eles. Ele mandou os caras de volta ao trabalho. Enquanto trabalhava com Horácio, Mônica recebeu um telefonema de Alfredo, convidando-a para jantar naquela noite. Horácio ficou irritado. Ela disse a ele que queria um marido e que não queria esperar para sempre. Ela se levantou de sua mesa e saiu. As 2 garotas estavam dançando do lado de fora do trailer e ninguém estava vindo para o serviço. Domingo e Nelson conversavam sobre isso, se tinha sido uma boa ideia. Enquanto isso, Samuel veio perguntar a Rosa por que ela havia dito a Gabriela que ela estava dormindo quando não estava. Gabriela era sua amiga. Rosa diz a ele que ele estava com ciúmes e pediu desculpa. Ele a beijou e foi para a aula. Mônica trouxe umas pastas de clientes para Horácio, que queria conversar sobre isso com Ernesto, que entrou imediatamente. Um mês depois se passa na novela. Nico teve alta do hospital. Seus pais e tia Gabriela o trouxeram para casa para uma festa com um bolo de 3 andares. Enquanto gravava o vídeo, ela o transmitiu ao vivo para a família de Pedro também. Então esse aqui é um dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fiquem ligadinhos no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e fique por dentro de tudo. Muito obrigada por sua audiência.